tá tudo bem, vai. 11 horas é a gente mais tem. Você viu, nas imagens desse making-off, como foi montado Sala de Professores. O programa da TV FEPESP é gravado nesse estúdio aqui. Ao longo de 2016, programas abordaram o cenário da educação brasileira, o direito de quem trabalha e os dilemas vividos pelo professor em sala de aula. Confira agora os melhores momentos do Sala de Professores. E você já sabe, pode entrar, a sala é sua. Em outubro, Sala de Professores iniciou a discussão sobre a educação à distância e como a EAD é ministrada em um país de dimensões continentais sem precarizar as relações de trabalho dos professores. O que existe de reação contra a educação à distância é extremamente legítimo, por vários motivos. E o principal, talvez, é porque no Brasil, e não apenas no Brasil, mas no Brasil, as instituições enxergaram na educação à distância um centro de lucro, uma situação lá onde você poderia pagar um conteudista para produzir um determinado conteúdo e depois aquele conteúdo fica rodando o máximo de tempo possível, quanto mais rodar, mais lucro vai dar para a instituição, e pagar um tutor muito mal pago, muito diferentemente do que se paga no caso do professor. Então aí não é um problema só de relação trabalhista, é um problema também com o aluno, é um problema também com a qualidade da educação, e houve e continua havendo uma tendência de muitas instituições de pensarem na educação à distância como uma possibilidade, até pela crise que a gente está passando, por vários problemas, não apenas de agora, uma possibilidade de ter um lucro lá de uma maneira diferente, porque você pode ter uma turma à distância que não tem a sala de aula, você não precisa gastar com prédio, com uma série de outras coisas, né? Não é o único modelo, não é a única forma que se faz educação à distância no Brasil, você tem diferenças, mas é importante dizer que quando a gente vai para a sala de aula, a gente tem um modelo mais ou menos normal, que o aluno senta na sala, ele pode ter uma sala mais ou menos tecnológica, com GIS ou com data show, e a educação à distância não, você pode ter educação à distância por satélite, por videoconferência, com atividades síncronas, com atividades assíncronas, só com teste de múltipla escolha, PDF múltipla escolha, que eu costumo dizer que é o jeito mais barato para a instituição. Ela produz um PDF, põe um teste de múltipla escolha e roda um curso. Então existem diferentes modelos. E aí eu acho que uma das funções da federação, do sindicato da gente como professor, é dar uma olhada nisso e conseguir, inclusive, discutir a qualidade desses diferentes modelos do ponto de vista de relação trabalhista, do ponto de vista de qualidade da educação. Tá? Então, existe um contínuo de diferentes modelos de educação à distância, que alguns têm qualidade, como no presencial, mas aí a diferença é maior na educação. Alguns têm qualidade e alguns têm uma preocupação meramente de lucro, né, de centro de lucro para a instituição. A educação à distância como uma galinha dos ovos de ouro, né? Em que as instituições gastavam pouco e que o trabalho do professor era muito precarizado, inclusive com ausência de direitos, por exemplo, de registro em carteira, de seguir uma convenção coletiva, isso está caminhando para uma regularização. Nós percebemos que em alguns pontos do país essa situação ainda perdura, mas acho que é importante o debate da educação à distância, não só nessas questões de regularização, mas também para que o professor, que tem uma certa resistência com a tecnologia, ele possa entender que a tecnologia pode ajudá-lo, não que ela vai substituir, ou que ele não vai ser mais, de certa maneira, o protagonista, mas que o professor também vai ter que aprender a dividir esse protagonismo com os alunos. E as instituições hoje precisam, se querem fazer uma EAD, um ensino de qualidade, tanto na modalidade mais online, na modalidade semipresencial, precisam reconhecer que é um papel importante e tem que ser reconhecido também profissionalmente. Então tem a questão pedagógica da qualidade, tem a questão profissional do enquadramento funcional dentro da categoria docente. Você pode ter, assim como a gente tem, sei lá, na universidade pública, professores mais titulados, professores sênior, e tem professores que são assistentes, professores júnior, mas tem que ser uma categoria docente. E nem na universidade pública
quando nós temos, ele é bolsista, o tutor, então também não é uma categoria reconhecida dentro da instituição, e muitas vezes na privada também ele é uma categoria auxiliar que fica um pouco entre o administrativo ou uma espécie de docência no limbo, porque ele não está exatamente com os mesmos, vamos dizer assim, mesmos requisitos exigidos de um professor convencional. André, como é que você vê essa questão que o professor Moran tocou da relação trabalhista do tutor em relação ao professor universitário, vamos chamar assim, mais de uma maneira mais canônica, assim, de uma maneira mais ortodoxa? O tutor, como o professor Moran estava dizendo, ele nasce precarizado, né? Ele nasce lá na UAB. Quando é criada a Universidade Aberta Brasil, ele nasce como uma espécie de subcategoria, né? O contrato dele é um contrato provisório, porque o regime de bolsa é um regime por tempo determinado. E esse modelo que é implantado nessa primeira fase do EAD no Brasil, ele se reproduz na educação privada com outro interesse, interesse, é claro, de otimizar os recursos e otimizar os custos, e esse professor na educação privada ele é também um professor precarizado. É professor, nós estamos de acordo que é professor, exerce talvez a saída evasiva encontrada pelo MEC foi dizer na regulamentação que ele exerce atividade docente, ao invés de dizer ele é professor. Mas ele é um sujeito que participa do processo pedagógico. E por que participa do processo pedagógico, seja orientando, seja participando da avaliação, tirando dúvidas, né? Ele tem que ser entendido como professor. Os direitos trabalhistas foram outro tema de constante debate na TV FEPESP em 2016. O jurista Pedro Paulo Manos, ex-desembargador do Tribunal Superior do Trabalho, e o diretor jurídico da FEPESP, Fábio Luiz Pereira, abordaram a ultratividade dos acordos coletivos, que estão em risco com a liminar do ministro Gilmar Mendes. Doutor Manos, o primeiro assunto nós estamos numa conjuntura pro trabalhador que é uma conjuntura não muito favorável. Fora a questão política, econômica, o desemprego, etc., essa conjuntura que nós estamos atravessando, há alguns projetos de lei no Congresso Nacional e algumas decisões que não estão favorecendo a vida do trabalhador. A última foi a liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que anula a súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu sei que quando essa súmula foi votada, o senhor era ministro do tribunal. Qual é a sua avaliação sobre essa decisão do ministro Gilmar? Bom, a liminar do ministro Gilmar Mendes ainda será submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Pela decisão liminar do ministro Gilmar, as ações trabalhistas baseadas no que se chama de ultratividade da norma coletiva devem ser paralisadas. O que é que significa isso em bom português? Significa dizer que uma cláusula de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo adere a cada contrato individual de trabalho dos integrantes daquela categoria. A súmula 277 dizia o contrário, dizia que as cláusulas valiam pelo prazo ajustado. Cessado o prazo de validade da convenção, era preciso uma nova negociação para revigorar, digamos assim, aquele direito. Quando o TST alterou a súmula 277, isto mudou. E passou a acontecer o quê? Uma norma coletiva adere ao contrato individual de trabalho. E mesmo que não seja renovada, não há problema, porque aquela cláusula já está, digamos, colada no contrato de trabalho. O ministro Gilmar, na liminar, disse, olha, isso não pode ser assim. É preciso revigorar a regra de que as cláusulas valem apenas pelo prazo ajustado. O efeito prático é esse. Nenhuma ação coletiva, a ação individual de trabalhador contra a empresa,
pode prosseguir até que o Supremo Tribunal Federal dê a última palavra. Pelo que eu entendi que foi colocado, o Dr. Manos vê que existe uma possibilidade de, a partir da próxima negociação, a gente ter aí sim um retorno da ultratividade. Se eu entendi bem, pegando um pouquinho da história, me parece que na história a 277 em algum momento prejudicou, né, a entrada dela em vigor, prejudicou a classe patronal e agora beneficia. Então seria mais ou menos uma forma, um novo reajuste dessa norma. É isso? É exatamente isso. O que dizia a súmula 277 do TST, antes de 2012, que foi quando o TST alterou, era o seguinte: as normas coletivas valem exatamente pelo prazo ajustado. 1 ano, vale por 1 ano. 2 anos, vale por 2 anos. 1 ano e 1 dia depois, não vale. O TST, na semana do TST, que foi a terceira semana, em 2012, mudou a redação e disse: aquilo que foi ajustado numa norma coletiva agrega a todos os contratos de trabalho. No final de outubro, quando a PEC de cortes do governo ainda tramitava na Câmara como PEC 241, a TV FEPESP já alertava para seus efeitos na educação e na vida dos brasileiros em geral. Bom, Taninho, para a gente começar a conversa aqui, eu gostaria que você dissesse qual é o cenário no Congresso Nacional em relação às medidas que estão sendo enviadas pelo novo governo. A PEC 241, a MP do ensino médio, para começar a nossa conversa. Depois a gente envereda pelo lado das relações do trabalho. Perfeito, Celso. Houve recentemente no Brasil uma troca no comando da titularidade do Poder Executivo Federal, e essa troca não significou apenas uma mudança de nomes, significou mudança de paradigma. Saiu um governo com uma visão de que o Estado deveria canalizar todos os seus poderes e recursos para promover a inclusão social, combater os desequilíbrios regionais, os desequilíbrios de renda, dar oportunidades crescentes de escolaridade à população mais carente, e entra um governo cuja visão é mais fiscalista, é mais liberal e, portanto, está direcionando esses instrumentos e esses poderes do Estado para se voltar mais para a garantia de contratos, garantia de propriedade, né, garantia da moeda, porque, na opinião desse governante, o mercado necessita de que o Estado reduza os seus custos com os mais pobres, em particular, né, reduzindo políticas públicas como na área de saúde, na área de educação, previdência, etc., para poder sobrar recurso, economizar, ter superávit primário para honrar os compromissos com os credores da dívida, que são cidadãos, empresas que são detentores de título da dívida pública. Então é um raciocínio diferente do governo anterior, em que entende que tem que haver o sacrifício, escolhe para sacrificar, infelizmente, a parte que é mais fraca, econômica, social e politicamente na relação com o Estado. Então é um governo que tem um perfil, como disse, fiscalista e liberal, e que tem uma pauta de agenda, tem uma agenda que tem por objetivo, portanto, implementar esse ideário, esse receituário, que é, na prática, o resgate daquilo que foi interrompido há 13 anos atrás, que a gente batizou aqui no Brasil, chamado Consenso de Washington, que é um receituário com 10 medidas voltadas à liberalização da economia, redução de gasto público e valorização do mercado. Walter, você atua como professor de história também e como um estudioso da história, um historiador. Como é que você analisa esse momento político que nós estamos vivendo aqui no Brasil? Com bastante preocupação, Celso, porque se a gente fizer um pequeno esforço, nós vamos chegar à conclusão de que há 2 anos nós discutíamos, por exemplo, desaposentação, discutíamos a questão relacionada ao CONAI, o Plano Nacional de Educação,
e existiam ali algumas discussões que favoreceriam aos trabalhadores e ao setor de educação, que simplesmente foram colocados de lado, dando espaço agora para discussões sobre escola sem partido, né? Agora a própria 241, que mais? A medida provisória do ensino médio. Então é um momento realmente muito delicado. Houve uma inversão completa da pauta, a gente percebe isso claramente no Executivo e também no Legislativo. Em novembro, a FEPESP divulgou uma pesquisa inédita sobre novas tecnologias aplicadas dentro e fora da sala de aula na educação superior. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha em um universo de 11 mil professoras e professores do estado de São Paulo. Então, qual é a percepção do professor em relação à mudança no volume de trabalho com o uso de tecnologias? Ao mesmo tempo que ele está antenado e conectado com o aluno, às vezes oferecendo seus próprios endereços ou redes pessoais, 63% tem a percepção que aumentou o volume de trabalho. 28% dizem que não alterou o volume de trabalho e 9% dizem que diminuiu o volume de trabalho. Mas a grande maioria, 63%, tem a percepção de que esse tipo de conexão frequente aumentou o volume de trabalho dele, né? E qual é o consumo do tempo pessoal do professor e a remuneração pelo uso da tecnologia digital fora da sala de aula? Isso também vem comprovar para os meus colegas, companheiros e companheiras das diretorias dos sindicatos, vem comprovar, aí por outro lado, a justeza e a precisão da nossa reivindicação em termos de remuneração do tempo gasto pelo professor na sala de aula. Porque 87% relatam que o consumo do tempo pessoal, ou muito ou pouco, mas existe um grande consumo do tempo pessoal pelo uso da tecnologia. O tempo que ele dedicava a si próprio ou a estudo, etc., está sendo consumido em parte pelo uso da nova tecnologia, enquanto que 12% diz que não consome. Mas 87% constatam que a utilização da nova tecnologia consome o seu tempo pessoal. Enquanto que 65% desses 87% também declaram que o tempo com utilização de tecnologia não é pago. Então o professor fica mais tempo à disposição do aluno e esse tempo não é remunerado, e isso vem em detrimento do seu próprio lazer, descanso ou da sua própria formação. O que é uma dissonância em si, não é? Porque o professor não só dedica mais tempo, por mais tempo, também o aluno, o que você imaginaria que esse conjunto oferecesse, vamos dizer assim, aspectos positivos de conteúdo, mas a gente vai ver que não é bem assim. Eu acho que esta disfunção aqui entre a elasticidade de tempo usado e a não remuneração, a inelasticidade da remuneração, eu acho que é uma questão importante para os sindicatos. E principalmente vem também comprovar que esse professor é um professor, na sua grande maioria, que é remunerado por hora-aula, e que esse tempo que ele dedica à interação e ao contato com o aluno é um tempo pessoal, um tempo próprio, e não aquele tempo que ele dedica à instituição e é remunerado por isso. O que seria diferente, por exemplo, se ele fosse um professor de tempo integral, onde parte do seu tempo na instituição ele dedicasse à sala de aula e parte do seu tempo um dos aspectos seria a interação com o aluno. Em uma nota positiva em novembro, tivemos uma grande demonstração de humanidade e de paz na América Latina em 2 eventos marcantes na Colômbia. A homenagem emocionante aos atletas vitimados em um acidente aéreo e, no mesmo dia, a ratificação do acordo de paz que pôs fim a 50 anos de guerra no país. Bien, Celso, ese acuerdo fue refrendado por el Senado y por la Cámara. Son 2 casas también, como aquí. Sí. Y obvio que fue un paso muy importante. Abre
el camino para comenzar la implementación de los diversos acuerdos que tiene el tratado final. La esperanza que tenemos es poder llegar a convertirnos, de pasar de movimiento guerrillero a un movimiento político abierto y amplio. Una de las bases fundamentales que esperamos se cumpla, digamos así, es que el gobierno retire las armas de la República de ese estado de violencia en que ha mantenido essas armas contra o povo. O elemento central para essa discussão é o papel do imperialismo norte-americano. Então veja, durante as décadas de 80 e 90 na América Latina, nós temos uma forte presença dos Estados Unidos, por exemplo, no que tange o embargo a Cuba, e mais do que isso, patrocinando ditaduras militares em décadas anteriores. Então, falar dos processos de paz na Colômbia é pensar também como que os Estados Unidos atuam na região, e sobretudo na Colômbia. E os Estados Unidos com forte penetração na Colômbia. Na Colômbia, via regime uribista. Só tem 7 bases militares. Pois é. 7 bases militares estadunidenses na Colômbia. Então, nós temos que retomar uma agenda de pensar uma nova integração para a América Latina. Uma vez que aquela integração formulada sob a égide dos Estados Unidos, a ALCA, não serve para nós. No Legislativo brasileiro, apenas 12% dos parlamentares são do gênero feminino. Neste programa, falamos sobre a representatividade da mulher em diferentes instâncias de poder e a figura feminina na sala de aula. Como é a representação da mulher nas instâncias de decisão? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Você tem uma ideia de como a mulher é representada nessas instâncias? Olha, isto tem números muito precisos. Varia de 10% a 15%, dependendo da organização e do poder. Por exemplo, no Legislativo brasileiro são 12% das parlamentares são mulheres. Ou seja, à medida que cresce ou sobe ou aumenta o poder institucional, diminui progressivamente a participação de mulheres. Isso em todos os setores. O poder da educação, o poder em relação à energia, o poder em relação à política. Isso faz parte, vamos dizer assim, de uma estrutura cultural da sociedade brasileira. Quer dizer, uma sociedade machista. Agora, a diferença e as desigualdades de gênero ocorrem no mundo inteiro. O Brasil é que é particularmente atrasado em relação a essa questão. Não só em relação à participação política, mas, por exemplo, nós somos o 7º país que mais agride as mulheres. Para você ter ideia, enquanto estamos falando aqui, a cada 1 hora se verifica e se sinaliza e se denuncia um estupro por hora. Um estupro por hora nas mulheres brasileiras. Isso as que são notificadas. Então, o Brasil ainda é um país que tem que avançar muito e a gente depende muito de meios de comunicação que entendam essa diferença de gênero, muito da educação, em que as mulheres são predominantes como professoras, entendam que a questão de gênero é uma questão pedagógica importantíssima para o desenvolvimento do Brasil. Um estupro por hora, em média, acontece no Brasil. Notificado, fora aqueles que não são notificados. Além da própria violência, outro tipo de violência contra as mulheres. Isso é um número espantosamente absurdo, né? Além de absurdo, todos os estudos no Brasil e em outros países demonstram que menos de 15% dos estupros ou violência sexual são denunciados.
Então nós temos um quadro muito complexo. Por quê? Porque hoje ainda tem uma visão cultural de que a mulher que sofre estupro, por alguma razão, ela estava na hora, no dia, com a roupa, com o lugar inapropriado. Quer dizer, tem uma visão ainda que a mulher que tem que ser a principal responsável por não acontecer a violência com ela. Quer dizer, tem uma questão muito complicada nisso. A reforma do ensino médio proposta pelo governo federal trouxe mais dúvidas que soluções em 2016. Autoritária e distante da sala de aula, a medida promete continuar sendo assunto em 2017. Eu acho que toda essa questão da SMP, o que é bastante relevante a gente ter em mente é que, e a gente ainda tem que ver se ela vai ser aprovada de fato, que ela começa um processo, né? Ela tem ali algumas indicações, porque a gente tem sempre que esclarecer as pessoas que ensino básico não é atribuição da União, não é ela que executa, né? Ela tem um poder normativo. E quem faz isso de fato são municípios e estados. No caso do ensino médio, majoritariamente estados, né? Então, ela é um ponto de partida, e já que a gente está falando de ponto de partida, tem um ponto de partida nessa questão que é bastante infeliz, na minha avaliação, que é de apresentação por MP. Porque se você vai tratar de um processo de longo prazo, não faz o menor sentido você apresentar isso por medida provisória. Antes de falar da MP, a gente tem que pontuar sempre o método que foi usado. Não é de agora que a cada resultado de avaliações externas, como IDEB, resultados desfavoráveis, vai o ministro para a televisão, para os jornais, falar que o ensino médio, que virou patinho feio nos últimos anos da educação nacional, que o ensino médio precisa ser reformado. É interessante que a última vez que houve uma grande polêmica em relação a isso foi com o Aloysio Mercadante, portanto, há pouco tempo atrás. A diferença que eu acho que eu vejo nesse novo governo foi a forma autoritária como o governo se apropriou de um recurso que é próprio de regime democrático, né, para impor de forma autoritária uma coisa que eles achavam que deviam colocar. Reforma em educação não dá para ser feita a toque de caixa. Só pode ser feita se for feita de forma autoritária, sem discussão, e lá na frente, mesmo que ela seja concluída, ela vai dar errado. Porque falta o envolvimento dos atores principais, que têm que estar envolvidos com a educação. Professor principalmente, mas professor, acho que a gente vive num país em que parece que se acostumou a não escutar, né? Não levar muito a sério quem está na sala de aula. Olá! 2016 foi um ano desafiador. Com união, garra e coragem, conseguimos superar todos os desafios que se colocaram em nosso caminho. Também avançamos na organização da categoria. Iniciamos a TV FEPESP. Vocês acabaram de ver alguns momentos dos nossos programas durante 2016. 2017 não será diferente. 2017 não será mais fácil. Novos obstáculos se colocarão no nosso caminho. Mas, com certeza, nós estaremos mais fortes. Nós estamos mais preparados. E nós seguiremos na luta. E nós conquistaremos. Voltaremos do recesso revigorados para defender os nossos direitos. A FEPESP e os sindicatos estarão com você. Fique ligado na TV FEPESP. Um bom 2017.